ideia do Cineclube é reaproximar os cineastas dos críticos, do público, para redimensionar a obra num espírito, numa alusão linda, geração Paissandu, que não poderia ser diferente porque a gente está no tempo Glauber, aquele que era o museu do grande, do nome, da maior representação do cinema brasileiro lá fora, e aqui nós temos que preservar essa cultura e todas as novas representações do cinema brasileiro e as renovações e trazê-la mais perto do público, que não pense que só existe a Globo Filmes, por todos os méritos que eles também tenham, mas a diversidade merece também seu lugar e a gente está aqui para isso, para poder reaproximar o cineasta, o debate, o crítico, o público e a obra. O Cineclube, eu acho que tem uma importância fundamental para a formação cinéfila das pessoas. Eu, por exemplo, comecei fazendo Cineclube e o meu passo seguinte foi querer fazer filmes. Então, eu acredito muito que o Cineclube é um primeiro passo, um primeiro momento para a gente poder depois pensar o cinema, né? Porque eu acho que está faltando muito isso atualmente. As pessoas estão sem tempo, estão sempre ver filme, já vai correndo, vê outro. Falta aquele momento de reflexão, de você sentar, discutir o que você viu, elaborar pensamentos, ouvir opiniões de outras pessoas. Ou seja, acho que é aí que está o ganho, assim, cinéfilo, né? Acho que é aí que diferencia o Cineclube do cinema, por exemplo. Que o Cineclube é um lugar que, por excelência, é um lugar de discussão, um lugar de debate. Então, por isso mesmo também a gente os cineclubes procuram filmes que são bons para debates. Normalmente os cineclubes reúne os cinéfilos, né, as pessoas que estão a fim que gostam de cinema, mas mais do que só para o entretenimento, assim. Algumas pessoas são diretoras, outras são jornalistas, outros são cinéfilos. Mas é isso, é pensar o cinema e repensar o cinema e refletir sobre o cinema, né? Ação e reflexão. Mas eu acho que assim, os cineclubes aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, acho que tem ciclos, né? Tem momentos que eles estão muito bombando, muitos cineclubes, muitos lugares, tem momentos que não tem nenhum lugar rolando. Eu acho que a gente viveu isso muito forte nos anos 2000, deu uma paradinha e agora está voltando. Por exemplo, eu estava olhando no Facebook essa semana, tinha uns 8 ou 9 cineclubes rolando aqui pelo Rio de Janeiro, entendeu? Então assim, agora as novas tecnologias ajudaram muito isso também, né? Baratearam isso, possibilitaram ser muito fácil organizar um cineclube. E eu acho que como também os cinemas estão muito caros, como cada vez mais os cinemas só passam os blockbusters, está faltando espaço e está faltando salas para esses filmes mais autorais ou mais alternativos. Por exemplo, esse filme que a gente vai passar aqui, ele passou batido pelos cinemas. Ele deve ter ficado 1 ou 2 semanas em cartaz, pouquíssimas pessoas viram. Então o Cineclube nosso Cineclube, por exemplo, está pegando esses filmes pouco vistos e está dando uma nova chance deles ser visto, revisto, ser pensado, discutido, trazer o diretor, que é muito legal também, que é muito maneiro você ver o filme e depois você ouvir o ponto de vista do diretor. Eu acho que esses são pequenos diferenciais que fazem o Cineclube se tornar um atrativo bastante interessante, assim, sabe? Lógico que também aqui o fato de ser no Tempo Glauber, de ter pessoas legais organizando, trazer os diretores também interessantes. Acho que tudo isso soma, né? Isso tudo ajuda e colabora para isso aqui cada vez estar mais cheio. Mas eu acho que cada cineclube também tem sua especificidade, tem sua característica. Tem uns cineclubes que são cinemas políticos, outros são cinemas de mulher, outros são periferia, outros são favela, outros são cinema infantil. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E é engraçado que até os cinemas mais de arte estão organizando seus cineclubes, né? É o caso do Cinejoia, que também, apesar de ser um cinema também, tem esse objetivo de ser cineclube também, organiza várias sessões, várias mostras. O próprio Estação, né? Botafogo é uma referência nesse sentido, fazer aquelas viradonas nas madrugadas, tem debate, tem as cabines. Então acho que isso é muito importante, a gente acalentar isso, fazer isso crescer cada vez mais, para não deixar o cinema estar só na internet, né? Porque é um caminho natural desse cinema de arte
ser visto na internet, ser distribuído na internet, ou seja, a experiência coletiva deixa de ser coletiva e passa a ser uma experiência individual, o cara tá na sua casa sozinho vendo o filme. Isso que eu acho que é uma maneira assim também, você ver o filme com pessoas, depois conversar, encontrar amigos, debater, falar aqui pro Vertentes de Cinema. E é isso. A escolha de cada um dos filmes, que sempre vai ter longa, vai ter curta na mesma noite, com a participação dos cineastas, de elenco, o máximo que a gente puder convidar de variedade mesmo, do próprio, de outros, para poder falar uns dos outros, que nem a geração Paysandu tinha aquela incrível correlação entre todos os cineastas da época, e os críticos, que a gente não quer que tenha um, a gente não quer que tenha dois, a gente quer que tenham todos e formar um público de críticos também, que o próprio espectador tenha um crivo crítico mais exigente e queira diversidade na tela, que não seja só apaziguar o mesmo. Então, minutos atrás, ele veio desse anseio, ele correspondeu perfeitamente, não só porque o Caio Só corresponde a uma parcela de diretores que cada vez mais recentes, mais novos, estão mudando a linguagem e estão para os festivais e estão ganhando prêmios, mas não estão necessariamente ganhando o circuito comercial, porque o público ainda não encontrou esse espaço, como ao mesmo tempo ele está juntando, especificamente o Caio, elenco global de fácil identificação para o público, com interpretações fora daquele padrão global. Ele está tentando levar uma outra margem, um outro limite. Reconhecer a filmografia dele, que já tem 4 filmes e que só um foi distribuído até hoje comercialmente, apesar de todos os outros prêmios, ele acaba representando toda essa parcela de diretores novos que não estão ganhando espaço. E essa voz vai ser ampliada para muitos mais. E tomara que pelo menos o elenco global consiga atrair essa atenção desse público que não conhece ainda esse tipo de obra. Então, essas evoluções tecnológicas que vão surgindo, né? No caso, por exemplo, eu vivi uma evolução tecnológica muito forte nos anos 2000, quando o cineclube era um lugar que era visto, os cinéfilos iam só no cinema ver filme em película e passaram a ir em lugares com projetor digital, numa salinha que nem é um cinema. Eu lembro que eu fazia na Cobal isso, e eu tinha muita dificuldade de trazer os cinéfilos para assistir os filmes na Cobal, porque eles queriam no cinema, queriam ver em película. A gente projetava em digital, com cadeira de plástico, então eu tinha que pegar uns filmes raríssimos, umas coisas que ninguém conseguia baixar, né, porque não tinha nem internet ainda. Aí a coisa foi evoluindo, a internet cresceu, YouTube, baixar filme. A gente viveu um momento que não existia mais filme raro, né? Na verdade, qualquer filme você consegue baixar, você tem na internet disponível, tem no YouTube. E aí eu acho que virou uma coisa muito de nicho e virou uma coisa muito particular, sabe? As pessoas começaram a ver filme em casa, baixar filme e ver em casa, ver no seu computador, no seu laptop, no seu celular. E eu acho que está rolando agora um novo momento que talvez, não sei se é uma volta, não sei se é um ciclo que está voltando, assim, mas eu acho que as pessoas estão agora sentindo falta de ver o cinema num telão grandão, né, e de ver o filme com outras pessoas, dividir essa experiência. O Carlos Alberto Matos falou uma coisa que eu achei muito interessante numa palestra dele, que ele falava assim: antigamente você viu o cinema olhando para cima, né? Tipo a tela de cinema, você reverenciava o cinema, assim, você de baixo para cima. Depois veio a televisão, você passou a olhar para frente, né? E agora você olha para baixo, né? As pessoas estão olhando para o computador e para o celular. Então agora você é o Deus, né? Você domina, você decide o que você quer ver, a hora que você quer ver. Isso, essa coisa do olhar para cima, para o meio e para baixo, tem a ver com essa transformação também. A gente está, de uma certa forma, indo contra a corrente. A gente está querendo voltar a fazer as pessoas olharem para cima, né? Para olhar para a telona, né? Que é aquela magia do cinema, daquele telão grandão, bonitão. Então, assim, eu acho que é uma coisa também que talvez, por exemplo, a minha filha, que já nasceu nesse momento de olhar para baixo, do celular, do iPad, do laptop e tal, não sei se ela vai querer olhar para cima, ou talvez ela queira só com óculos 3D, nos filmes blockbusters, entendeu? Então, assim, eu não sei, é tudo é uma questão de evolução, de tecnologia, de hábitos, de costumes. A gente viveu muito ainda esse momento de olhar para cima para o telão. Então talvez seja uma nostalgia, uma volta a esse momento. Mas eu não sei se até quando isso vai continuar, entendeu? Até quando vai ser normal ficar olhando para baixo, vendo um longa-metragem num celular, entendeu? Eu acho que inclusive a feitura dos filmes, a estética cinematográfica está sendo transformada em função desses tamanhos de tela, né? Você não vai fazer aqueles faroestes
pan, com aqueles 70mm, você vai passar no celular, entendeu? Então é mais close. Até o jeito de filmar começa a se transformar também com essas mudanças tecnológicas. Então assim, cabe a gente acompanhar essas mudanças, se adaptar a elas, mas de uma certa forma também apostar no que a gente acredita que é o que a gente mais gosta, né? Que é ver o filme no cinema, ver o filme com amigos, depois discutir cinema, que é uma coisa que durante algum tempo agora ficou rarefeito e a gente está... acho que a gente está ficando velho, né? A gente está querendo trazer de volta assim, a nossa adolescência, a nossa infância. Igual essa onda dos anos 80, né? Tipo, todo mundo anos 80, festa anos 80, placa 80, não sei o que 80. Talvez esse cineclube seja um pouco essa volta dos cinéfilos para esse momento cineclube, cinema, telão, discussão, debate. Não sei se isso vai se manter. Tomara que sim. O debate vai valer a pena porque nós temos uma filmografia riquíssima com um dos países mais ricos etnograficamente do mundo e nós temos uma homogeneidade no cinema. Então, nós temos aqui várias pessoas que eu reconheço, alunos de cinema que vão estar fazendo os próximos grandes sucessos. Nós temos cineastas, nós temos críticos, nós temos público, nós temos artistas, nós temos pessoas pensantes, porque elas têm identidade visual, elas têm personalidade própria e elas trazem uma nova linguagem, ambas e cada uma a sua forma. Bom, em primeiro lugar, assim, fiquei muito contente com esse convite de exibir minutos atrás no Cineclube e ter essa troca, né? Que realmente eu acho que eu nunca tive essa experiência tão forte, assim, de ter realmente formadores de opinião, críticos, pessoas realmente conhecedoras da sétima arte, misturadas com o público e com o realizador no mesmo patamar, assim, né? Trocando de verdade, assim, para tentar se descobrir a essência do projeto, né? Do porquê foi feito aquele filme, que não questionar a qualidade ou o sucesso do filme, mas por que, assim, o que eu senti nessa troca de Interessante Cineclube, assim, por que eu resolvi fazer esse filme, né? E do mesmo jeito senti isso no curta-metragem também. E mais a fundo mesmo, né? Porque a opinião do que é o filme ou o que não é, se é bom ou se é ruim, é muito particular de cada um. Agora, o porquê ele foi feito, ele é um motivo maior, né? Da realização. E poder estar no Cineclube, podendo pela primeira vez esclarecer algumas coisas do minutos atrás, e escutar opiniões novas e completamente abertas sobre o filme, hoje foi uma experiência incrível, assim. Já vi aí os próximos 2 encontros, né, o que vai tratar sobre o feminismo, sobre as mulheres, sobre esse assunto e sobre a ditadura, né? É aquilo, eu já estou a fim de estar aqui, eu queria que fosse hoje, assim, o tempo passa muito rápido e eu torço muito para que esse projeto dure muito tempo e que eu possa estar aqui mais vezes com os outros filmes. Bom, o Cineclube eu acho que tem um papel de vitalizar o cinema. Eu acho que o Cineclube faz com que a gente saia do cinema, por exemplo, ou num espaço específico, acabe de ver um filme e debata sobre ele. O filme não é simplesmente um escapismo da realidade, o filme pode ser usado de forma política, então a gente pode debater o nosso momento social. Eu acho que o filme sempre é um instrumento de mudança e transformação da realidade. Então acho que o Cineclube ganha este lugar onde a gente pode acabar de ver um filme, debater todas as nuances do filme, desde o modo de produção do filme até o que ele realmente representa na sociedade pra gente. Então acho que é mais assim, então é uma questão de vitalidade mesmo, do debate, das pessoas debaterem, refletirem, pensarem, se questionarem. É um filme que não deixa spoiler.
sinto que é um lugar que não tem resposta, sem questionamentos. Eu acho que é um estímulo ao pensamento e à reflexão, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, que as pessoas querem muita informação e menos reflexão. E eu acho que o Cineclube tem esse papel. O papel do Cineclube é basicamente de formação, né? A formação cinéfila, que é o tipo de formação que você não necessariamente adquire na escola, na academia, nem nos cinemas necessariamente, ainda mais agora, hoje em dia, com o encerramento das locadoras de vídeo. Então fica muito difícil a gente conseguir ter uma educação cinéfila e sistemática, com mostras de filmes de todos os filmes de um diretor em específico, ou mostras temáticas, se não for através de um cineclube. Então, para mim é isso, o Cineclube é escola de cinefilia. Eu acho que a importância do Cineclube, para mim, é poder ter um espaço de discussão, de reflexão, de pensamento, tentar perceber a visão artística dos encenadores, a visão de mundo. Cara, a gente acabou de participar de uma situação aqui extraordinária mesmo, em todos os sentidos. Extraordinário no sentido de ser excepcional e extraordinário no sentido de ser excelente. Um debate dando voz a todo tipo de pessoas, a críticos, a público consumidor final, aos diretores, aos produtores, a gente que pensa em cinema e que faz cinema. E o Cineclube é uma oportunidade dessas pessoas estarem juntas, integradas e se veem como iguais, se veem como pessoas iguais, sem diferenciação, que às vezes você não consegue ter acesso a esse tipo de situação num festival de cinema ou numa mesa de debates tradicional. Aqui, com uma coisa mais aconchegada, a impressão que dá é que a gente todo mundo bebe da mesma água, come da mesma comida e tem os mesmos prazeres. Cinema, o maior de todos, né?